Simbora, pessoal, para mais um dia aí da nossa maratona Matemática Enem. Então, olha, já sabem como é que funciona aqui. Você tem que seguir nossas redes sociais, ajudar na nossa divulgação, se inscreve aqui no canal, chama os amigos para se inscrever também. Fala sobre esse projeto, principalmente aqui da maratona, que é um projeto que é muito interessante e consegue fazer com que você, estude matemática, faça muitas questões, só que diluído no tempo, né? Um pouquinho a cada dia, uma questão por dia. Então vamos lá, hoje nós vamos fazer a questão 136 do Enem de 2016. Beleza, pessoal? Então fica aí com a questão. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projeto B interceptar o A quando este alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projeto B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória do B deverá. Então, pessoal, nas alternativas, ele está falando quais são os tipos de variação que se espera do coeficiente angular da reta B. Vamos aqui analisar esse gráfico. Veja só. Eu costumo dizer que questões de gráfico, elas são questões redundantes. Por quê? Porque muitas das informações que existem no enunciado dá para você perceber no gráfico, certo? Sem precisar que seja dito ali. Por exemplo, ele falou que um dos gráficos alcança a altura máxima, certo? Então, é de se esperar que só de olhar para o gráfico você sabe que o que precisa alcançar a altura máxima é esse que tem o formato de uma parábola, né? Afinal de contas, você vê que é um gráfico que ele é crescente até determinado ponto, a partir desse ponto aqui ele passa a ser decrescente. Então esse ponto aqui seria a altura máxima. Outro detalhe importante é que ele já diz que o gráfico está demonstrando a altura em função do tempo, né? Então você já sabe que a altura é a grandeza dependente, o tempo é a grandeza independente, ok? E aí, gente, ele está falando simplesmente do coeficiente angular do projétil B, que é o projeto supostamente retilíneo. Pessoal, veja só. Quando você fala em coeficiente angular, nós estamos falando da inclinação da reta. Mas é mais interessante você pensar que o coeficiente angular é simplesmente a taxa de variação, certo? O quanto está variando uma variável, né, uma das grandezas, em relação à outra. Vem cá. Se você analisar o projeto B e olhar para esse ponto aqui, gente, o que é que você está percebendo? A altura variou 12 metros em 6 segundos. Tá vendo, gente? E esse ponto aqui, ó, quando o tempo é 6, a altura é 12 metros. E tudo saiu do zero, né? Então, veja, você pode pensar que o coeficiente angular do B, e aqui lembrando que uma função, uma reta, ela pode ser representada, né? Uma representação da função do primeiro grau. E aí, gente, o coeficiente angular é simplesmente esse coeficiente que está multiplicando a variável, x, certo? Então, gente, para você saber isso aí, só é você ver o quanto está variando. Ô Edu, mas tem uma fórmula lá, ΔX sobre ΔY. ΔY sobre ΔX? Exato, né? Mas só é você pensar assim, quanto é que o x variou? Quanto é que o y variou? Vamos pensar? Então, olha, o y aqui variou 12 metros. Para ele variar esses 12 metros, foi necessário passar 6 segundos. Então, se eu disser qual é a taxa de variação, quantos metros por segundo? Você não vai dividir? Então, o coeficiente angular foi 12 metros em 6 segundos. Então a gente pode dizer que o coeficiente angular de B foi quanto? 12 dividido por 6 dá 2 metros por segundo. Certo? 2 metros por segundo. Agora, o que acontece? Ele está dizendo que o que deveria ter acontecido é que os dois se interceptassem, ou seja, né, se encontrassem, colidissem na altura máxima desse carinha aqui. Ou seja, deveria ter uma alteração na inclinação de B para que ele encontrasse o A aqui. Gente, se o B passasse nesse ponto, uma reta que fizesse isso aqui, ó, opa, minha reta não tão reta, qual teria sido a variação dele? Teria sido, ó, 16 em 4 segundos. Então vamos pensar aqui, ó, vou chamar de A', certo?
o coeficiente angular que deveria ter ocorrido. Então seria, ó, 16 metros dividido por 4 segundos para chegar nesse ponto. 4 segundos. Então o coeficiente angular ideal seria 4 metros por segundo, né? Seria 4. Então qual seria a resposta da questão? Deveria ser a letra C, que diz aumentar em 2 unidades, né? Ou seja, era esse coeficiente angular, tinha que passar a ser esse, aumentar duas unidades, beleza? Então, olha, gente, tranquilo demais essa questão, mas ela poderia ter sido respondida bem rapidamente, mas eu aproveitei para chamar a atenção. Quem é meu aluno sabe que eu gosto muito de gráficos, e quando aparece um gráfico, o máximo que a gente puder comentar sobre eles é muito importante. Afinal de contas, você sabe que é um carinha presente em qualquer prova do Enem, beleza? Então, olha, até amanhã e continue conosco.